Fala galera, Tenak aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Folhando Quadrinhos novamente, onde nós teremos mais um capítulo da minha jornada no mundo dos Tokusatsu. Pois hoje eu trago um programa do que provavelmente é o maior herói japonês e consequentemente o mais famoso também. Se não é, eu acredito que seja um dos maiores sem sombra de dúvidas. E esse é Ultraman. Não esse Ultraman aí, esse aqui. Personagem que eu só fui conhecer mesmo quando eu o vi lá no filme Shin Ultraman do Hideaki Anno, que eu mencionei brevemente sobre lá no meu vídeo do Kamen Rider. Se não viu, confere lá que tá muito legal. Mas Ultraman, eu acho que ele é um herói que todos acabam tendo uma certa visão sobre ele, pois ele por aqui no Brasil também ficou bastante popular e passou por bastante tempo. Então se você não viu algo referente a ele, muito provavelmente seu pai ou seu avô já viu e te mostrou ou até te falou algo sobre Ultraman. Então realmente é bem capaz de se ter um certo conceito do Ultraman, apesar de não saber nada do que se trata o herói. E acredito que pra mim foi bem nessa linha, pois eu sabia da existência do Ultraman, da sua importância, mas não sabia nada de sua história, de sua origem, seus poderes, fazendo minha experiência com o Shin Ultraman ser praticamente a primeira vez que eu procurei conhecer o personagem de fato. E apesar dele, o filme do Shin Ultraman ser pra mim o mais fraco dos três dessa saga do Hideaki Anno, ele consegue apresentar conceitos interessantes sobre o personagem que faz você entender por que esse personagem ele é tão idolatrado até os dias de hoje. Mas minha relação com o herói é algo que eu realmente tenho dificuldades em pôr em palavras. É uma sensação que você só tem ao ver o herói agindo mesmo. Mas o paralelo que eu traço dele com heróis americanos, já que são os que eu tô mais habituado mesmo, é que Ultraman pra mim seria tipo Lanterna Verde. Pois apesar de eu não ter muito apreço pelo personagem do Lanterna Verde, ele é cercado de muitas outras coisas que fazem ser interessante de acompanhar. E com Ultraman é algo bem nessa linha, pois como herói eu achei ele bem raso em várias coisas. Digo ao personagem mesmo em si. Não é como se ele tivesse dramas e problemas internos que fizesse a gente se interessar tanto por ele. Mas as coisas que o cercam chamam muito mais a atenção. Pelo menos pra mim é assim. E isso se mostrou mais claro quando eu, após ver o filme do Shin Ultraman, eu fui atrás da série clássica de 1966, que foi a que o Hideaki Anno usou de base para trazer a sua visão do herói no filme. E apesar de ser muito semelhante em questão de história, a série conseguiu me conquistar mais por outros quesitos que não o Ultraman. E acredito que o principal disso foi um quesito, dela se tratar de uma obra sci-fi. Isso porque Ultraman, na sua série de TV, é muito puxado de séries de ficção científica da época, e tem claramente muito a ver com o contexto da época, já que estávamos passando na época da Guerra Fria e da Grande Corrida Espacial, que ocorria também em paralelo, né? Fazendo então ter muitas obras envolvendo isso, de histórias espaciais, viagem no tempo, invasão alienígena, e por aí vai. Até nos quadrinhos, por exemplo, teve muita dessa influência, já que nós nos encontrávamos na grande era de prata dos quadrinhos, e na época sofria bastante pelo Comic Code Authority, e obrigava as histórias a serem mais leves e mais simples, tornando essa época o berço das histórias mais absurdas, onde o que mais se destacava nelas era o quesito do sci-fi mesmo. E a série do Ultraman tem muitas inspirações das séries de ficção científica da época, tanto em estética como até em alguns temas abordados. Vejo muita semelhança com séries como Doctor Who e principalmente uma das melhores séries de ficção científica que tem, e no caso me refiro a Star Trek. Acredito que essas semelhanças que foi o que fez eu me interessar tanto e gostar de acompanhar a série de TV, fazendo seus 39 episódios passarem voando, fazendo também com que eu fosse atrás de outras obras envolvendo esse universo da família Ultra e também procurando conhecer mais a respeito. E aí que eu fui procurar mais da franquia e descobri as suas publicações recentes da Marvel Comics. E nisso nasceu a ideia de fazer esse programa sobre o herói. E no caso o programa irá se focar nesse quadrinho da Marvel. Mas eu pretendo falar muito sobre várias outras coisas da série de TV e outras informações envolvendo todo o universo do Ultraman. Acredito que antes de falar de Ultraman, é bom falar um pouco do contexto que surgiu o Ultraman, pois com ele veio uma enorme inovação, tanto no mundo dos Tokusatsu como até no jeito que o cinema era feito, no Japão e também no resto do mundo. No caso, tudo começou lá com o filme Godzilla de 1954, e todo mundo já sabe que foi um filme revolucionário, que é influente até os dias de hoje. Mas foi dele que acabou saindo os princípios do que se tornaria a série do Ultraman. E para falar disso, precisamos falar de seu criador, o grande Eiji Tsuburaya, que é um grande diretor de cinema com foco nos efeitos especiais, e teve bastante destaque no seu envolvimento na produção do Godzilla, pois lá ele trouxe uma inovação no jeito de se fazer cinema, pois antes de Godzilla, o método mais utilizado para se fazer os monstros era o stop motion, e temos como exemplo o filme King Kong, que acabou utilizando desse método. Mas após Godzilla, o Eiji revolucionou o jeito de fazer monstros, isso colocando um ator com roupa de borracha para assim fazer os movimentos dos monstros, assim tornando os movimentos do monstro mais naturais, e isso foi uma inovação impressionante, pois acabou realmente moldando muito de como seria feito essas obras de monstros até chegar ao advento da computação gráfica. Após isso, o Tsuburaya ele fundou a sua própria produtora, a Tsuburaya Productions, e trouxe consigo toda a sua expertise envolvendo os efeitos especiais. E nesse momento tivemos então de início a série Ultra Q, ainda no caso não foi a hora do Ultraman. Essa foi uma série bem curiosa,
onde o Eiji ele conseguiu pôr em prática sua expertise, já que a série envolvia isso do aparecimento de kaijus na Terra, mas o que mais destacava ela era que não tinha um herói ainda que aparecia para salvar o povo dos kaijus. O que tinha eram os próprios humanos investigando e dando seus jeitos de derrotar os kaijus. Isso tudo com uma estética bem mais densa e séria, onde a série ela teve bastante inspiração na série Twilight Zone, onde aqui é conhecido como Além da Imaginação. Ultra Q teve seus 28 episódios e teve um relativo sucesso, mas Eiji sentia que faltava algo na série, e essa falta era de alguém que pudesse entrar em confronto corpo a corpo com os monstros, para assim realçar a parte coreográfica dos monstros, e nisso acabou logo em seguida vindo a série Ultraman de 1976, que sim foi um estouro e que marcou o nascimento da franquia Ultraman que temos até os dias de hoje. Mas tá, eu falei tudo isso, mas em que consiste esse herói? Ultraman dá pra eu resumir facilmente como uma mistura de Superman e de Lanterna Verde. Logo vocês entenderão o porquê disso, pois na série acompanhamos a história do Shin Hayato, que é um membro da Patrulha Científica, que é um grupo que existe para cuidar de ameaças à Terra envolvendo os kaijus. E o Hayato ele é um membro dessa companhia, mas especificamente da base dela do Japão. Em uma missão, ele acaba se chocando com a nave de um alienígena e acaba assim morrendo. Essa nave era a nave de Ultraman, que estava na Terra em uma perseguição a um kaiju. No caso, os Ultras, eles meio que são um grupo de seres que eles ficam a cargo da patrulha de vários setores para combater assim então os kaijus. E nisso já vemos a parte que se assemelha à Lanterna Verde. Mas nessa morte do Shin Hayata, o Ultraman viu quão bom era o Hayata e que ele não merecia ter morrido dessa forma. E então, ele se une então ao Hayata e com essa fusão temos a criação daquele que combate os kaijus da Terra sob a alcunha de Ultraman. Como deve ter reparado, é Ultraman porque o nome dele é a fusão de Ultra com humano, logo então Ultra-Homem. Tá, eu falei isso tudo e dá pra ver a semelhança com a Lanterna Verde, mas e com o Superman, o que é que tem? Nisso temos a questão do Ultraman, ele ter escolhido a Terra para defender quase como se fosse seu lar, que nem o Superman. Mas uma outra característica que se assemelha muito mais a Superman é que o Ultraman tira seus poderes da luz do Sol. Isso devido a Ultraman ele ser um ser de luz. Logo, luz é sua fonte de energia. Inclusive é até contado que o Sol da Terra não é tão forte quanto o Sol lá do planeta dos Ultras. Logo, o Ultraman ele acaba sempre no mês da luta ficando sem energia, e é marcado por uma luz vermelha que brilha no seu peito, e sinaliza que o Ultraman está ficando sem energia e precisa ir para mais perto do Sol para assim se recarregar. Parece uma explicação bem legal, mas como vocês podem imaginar, tem uma explicação de bastidores para explicar isso. E a resposta é a mais prática possível, que no caso o Ultraman ele comumente ficava sem energia, pois era para encurtar as lutas dele no episódio. Pois era muito custoso e trabalhoso fazer elas, então eles não conseguiam fazer muito tempo das cenas e nisso inventaram esse conceito para as lutas durarem menos tempo. A série no geral é bem divertida e cumpre a função de entreter. Ultraman, diferente de Ultra Q, já adotou uma estética bem mais leve e bem mais infantil. Acredito que dá pra falar que Ultraman é bem mais infantil até do que o Kamen Rider acabou se tornando. Mas pra mim o destaque acaba sendo a parte envolvendo a ficção científica, que no caso acaba sendo protagonizada pela Patrulha Científica, que é esse grupo que investiga sobre os kaijus. Por mais que lembrando que a série ela é bem infantil, então muitas coisas e explicações que envolvem ciência são coisas extremamente rasas e bem simples, pois claramente é algo que é mais para uma criança entender. Então não dá para esperar umas explicações e conceitos muito complexos, como que se tem lá em Star Trek ou em outras séries do gênero, por exemplo. Mas realmente como uma série sci-fi, ela entretém bem. Mas falando disso da Patrulha Científica, é até algo bem engraçado, pois ela é algo que, pelo que vi, muitos acabam criticando. Não só nessa série, mas em várias outras que possuem a presença da Patrulha Científica. Pois nos episódios sempre tem isso de a gente acompanhar eles investigando os kaijus e tentando dar um jeito de derrotar ele. Mas no fim, quem resolve tudo sempre é o Ultraman, então fica meio parecendo que eles são um bando de vagabundos, onde o trabalho deles é meio que desnecessário quando se tem o Ultraman lá pra resolver tudo. Lembro até de um episódio que zoa com isso, onde um dos membros da patrulha se recusa a trabalhar, pois sabe que o trabalho dele vai ser inútil no fim, já que o Ultraman vai chegar e vai resolver tudo. E eu realmente queria dizer que ele tava errado nisso, mas infelizmente não tava, né? Mas com o andar da série a gente consegue ver vários episódios onde a Patrulha Científica é sim útil, mas realmente com tantos episódios onde a série teve, é realmente de esperar que o Ultraman resolveu tudo na maior parte do tempo. Tá, eu falei isso do Shin Hayata, mas na Patrulha Científica também temos alguns outros membros regulares que praticamente acompanhamos pela série toda. E isso, aliás, é algo que dá pra se destacar bastante, pois além dos atores eles serem muito bons, eles são bem carismáticos, e dá pra perceber que eles curtem muito os personagens que estão fazendo. Dentre eles, temos o Capitão Muramatsu. Da equipe é o que eu mais curto. Inclusive, pra quem viu meu vídeo do Kamen Rider pode até achar ele um pouco familiar. Isso porque o ator que fez ele é o mesmo que fez o Tachibana Tobei na série de TV do Kamen Rider. Ou melhor, nesse caso ele vai fazer, já que o Ultraman é de 66 e Kamen Rider só vai sair lá em 71. Aliás, uma coisa que é bem interessante é que o elenco de Tokusatsu é bem recorrente no gênero, pois direto dá pra você ver vários atores de uma franquia agindo na outra. Como foi um caso de uma vez que eu até tava vendo Kamen Rider Black e estranhei que lá
tinha lá o Shin Hayata, ele era um dos vilões, pois o mesmo ator do Ultraman é um dos vilões lá no Kamen Rider Black. Passamos então para o Daisuke Arashi, que é dito ser os músculos da equipe. No caso, ele seria o cara mais da ação, que utiliza os armamentos e entra em confronto com os Kaijus. Obviamente quando isso é possível, é claro. Inclusive armas essas que são feitas pelo grande Mitsuhiro Hide, ou Hide só para os mais íntimos, que é o cérebro da equipe, sempre vindo com invenções novas e armamentos para resolver os mais diversos problemas envolvendo os Kaijus. E também é o personagem alívio cômico da série. E passamos para a única mulher da equipe, a Akiko Fuji, que como falei é a única mulher da equipe que infelizmente devido ao contexto da época é um personagem que não tem tanto destaque. Mas felizmente em outras obras do Ultraman ela acabou conseguindo bastante destaque. Como é o próprio caso do filme do Shin Ultraman, e ela é fundamental para a trama do filme funcionar. E também para o quadrinho que a gente irá comentar depois. E lembram do vídeo do Kamen Rider que eu falei que sempre em séries de Tokusatsu, por ser destinada a crianças, sempre tem crianças envolvidas nela? Pois aqui não é diferente, pois temos o Isamu Hoshino, que é o irmão mais novo da Akiko, que acaba sempre envolvido em missões da patrulha e nisso acabou ganhando o título de um membro da patrulha também. Nossa, nem preciso falar o quão isso é errado, né, velho? E esse é o grupo que acompanhamos a jornada a maior parte do tempo. Foi necessário dar essa breve apresentação e explicação referente à série de TV, pois dessa vez estamos falando de uma adaptação direta dela para outra mídia, que no caso são a dos quadrinhos. E vale enfatizar nisso também que não é só uma adaptação de mídia, mas também é uma adaptação para um público completamente diferente, pois no caso a gente vai falar de uma adaptação americana de uma obra japonesa, que no caso são os quadrinhos da Marvel Comics sobre o Ultraman. No momento temos 3 volumes dessa história, e que provavelmente teremos muito mais ainda. Esses quadrinhos são A Ascensão de Ultraman, Provações de Ultraman e O Mistério de Ultra Seven. O objetivo inicial era só fazer do primeiro, mas como eu acabei lendo tudo logo, vamos botar tudo junto, né? Quadrinhos esses que são feitos por uma equipe, onde temos no roteiro o Kylo Higgins e o Matt Groom, que são caras que eles já são bem experientes nisso de adaptações de Tokusatsu, já que são eles que fazem as adaptações em quadrinhos da série Power Rangers, e a gente sabe que também é uma adaptação de uma série japonesa, e no caso é o Super Sentai. Então temos praticamente uma adaptação tripla aí. E na arte temos Gurihiro, Francesco Mana e Michael Cho. Cada volume do quadrinho contém 5 capítulos, totalizando então 15 capítulos das 3 edições. Inclusive as publicações do volume 1 e 2 chegaram aqui pelas mãos da Panini, e com provavelmente o volume 3 saindo por aqui em algum momento de 2024. Mas então, do que se trata esse quadrinho? Ele literalmente é uma adaptação das histórias de Ultraman, tanto para quadrinhos como para o novo público, onde temos uma história bem diferente da que vemos na série, mas que vários elementos são compartilhados em ambas as obras. Temos a história agora ambientada nos tempos modernos, mais especificamente em 2022, já que foi quando o quadrinho saiu, onde somos apresentados a Shin Hayata e a Akiko Fuji, ou pelo menos versões mais jovens da que a gente conheceu na série, que são amigos desde pequenos e que devido a um ataque no passado envolvendo um kaiju, eles têm o sonho de entrar para a patrulha científica. Mas infelizmente acaba que só a Akiko consegue atingir isso, pois por algum motivo eles rejeitaram o Hayata. Mas o Hayata ele queria tanto ser da patrulha, ele acaba sempre estando presente em missões da Akiko. Missões essas passadas pelo Capitão Muramatsu, ou pelo menos uma versão mais jovem dele também. Até que em uma missão, ela é chamada em uma suposta queda de um OVNI na Terra. E o Hayata ele vai junto de ousado. Eles acabam se deparando então com a chegada do Ultraman, que é logo atacado pelo Hayata, e nisso acaba sendo ferido e tendo que se fundir forçadamente com ele. Assim surgindo essa versão do Ultraman. Apesar de bem semelhante da versão da série, o que mais destaca é o jeito que tudo isso é feito, e como é implementado o jeito Marvel de fazer histórias com o personagem do Ultraman, onde realmente vemos uma versão mais americanizada da história, onde os temas abordados eles acabam remetendo bem mais a obras americanas, como é o caso de uma das maiores mudanças que temos nela, que no caso é envolvendo a patrulha científica, e na série é no grupo extremamente confiável e que agia com o povo sabendo das suas ações. Aqui a gente vê um grupo que age muito nas sombras, tentando resolver tudo sem que o povo saiba dos problemas que estão envolvendo, ou problemas envolvendo os kaijus. E o quadrinho ele também ressalta muito o quão duvidosa e pouco confiável são as ações dessa equipe, fazendo o grupo não ser bem visto por nós leitores, diferente de como era lá na série de TV. Inclusive essa grande conspiração envolvendo a patrulha é o que mais distancia ela da versão da série, mas é o que mais deixa interessante também de se acompanhar, pois tem muita coisa sobre a patrulha que a gente acaba descobrindo e vai instigando a gente a querer saber mais e mais sobre os mistérios envolvendo esse grupo, onde no volume 1 vemos bem isso, onde no caso é mostrado pra gente que esse grupo ele existe nesse mundo desde os anos 50, lá com outra Q. Inclusive é apresentado um pouco sobre eles em um dos curtas do primeiro capítulo, onde vemos o grupo ele agindo sem o auxílio do Ultraman e resolvendo os problemas envolvendo os kaijus desde aquela época. Onde após a fundação da patrulha científica, também houve a criação das armas que utilizam os Aios-Q, que seria o armamento principal para combater os kaijus,
onde ao ser utilizado, os kaijus seriam desintegrados, ou pelo menos era o que os integrantes da patrulha pensavam, pois nisso que está o grande segredo da patrulha científica, pois os superiores do grupo sabiam que não era isso que acontecia. Os raios Q, eles não desintegravam os kaijus, e sim os transportavam para outro lugar, esse que seria o lugar chamado cofre, e que lá eles permaneceriam. Só que o cofre ele não é um espaço infinito, ele logo lotaria, e isso que os superiores da patrulha temiam, pois não sabiam o que fazer quando isso acontecesse. Então eles só ignoraram isso por anos e anos, escondendo esse segredo do povo e também dos seus integrantes. E é nessa parte que eu fico bem pensativo sobre a ação do Ultraman, pois eles descobrem toda essa conspiração aí, e o Hayata dá uma ideia de que eu fico bem pensativo se foi a melhor possível, ou se foi o melhor que ele poderia ter feito no momento mesmo. E no caso o Hayata ele se oferece para abrir então esse cofre, libertando todos os monstros na Terra. Só que com os poderes do Ultraman, ele iria então enfrentar todos os kaijus um por um. E pra mim foi uma escolha muito duvidosa, e me questiono do quão certo foi essa atitude inclusive. Mas é o que ele faz. Mas tem um porém nisso tudo também, dele se oferecer para derrotar os monstros. Ele tem apenas uma condição para a patrulha, de que ela irá fazer tudo isso às claras, de que vai contar para o povo tudo que tem feito e que irá fazer, revelando o problema do cofre, da verdade envolvendo os raios K, e também, mais importante que isso, revelando da ameaça dos kaijus, de que eles têm derrotado por tanto tempo na sombra sem o povo saber. E nisso a gente praticamente tem o Ultraman no mesmo status quo dele da série de TV, onde surge os kaijus na Terra e o Shin Hayata, que agora é membro da patrulha científica, tem que virar Ultraman e derrotar esses kaijus. Tanto fica semelhante à série de TV que a patrulha científica passa a utilizar o mesmo traje que eles utilizavam lá na série de TV, com aquele terno laranja deles. De diferenças que tornam mais interessante essa abordagem do quadrinho é essa fusão do Ultraman e do Hayata, que aqui é bem mais interessante, pois se assemelha bem mais a uma fusão dos dois mesmo, onde temos diálogos internos entre o personagem do Ultraman e o Hayata, algo bem semelhante ao que é o Ed Brock com o Venom, ou até o Jaime Reyes com o seu escaravelho. Mas isso é algo que é bem dessa versão mesmo, pois na série de TV o Ultraman não fala, a gente só vê a presença dele mesmo quando o Hayata se transforma. Então aqui a gente consegue ver mais diálogos do Hayata com o Ultraman, engrandecendo bem mais essa versão do Hayata, onde a gente consegue ter um personagem bem mais profundo e que tem seus problemas internos. E também, em paralelo a isso, podemos conhecer mais de como é o Ultraman, no caso como essa raça avançada pensa, sua personalidade e por aí vai. Outra coisa também que é bem legal do quadrinho é ele também explicar o porquê de ter tantos kaijus na Terra. Pois falando assim fica até bizarro do porquê ter tido um bando de ultras aqui na Terra para impedir os monstros. O que teria de tão especial aqui que um bando de kaijus surgem, né? E isso é respondido parcialmente, pois é dito que os kaijus eles derivam dos sentimentos negativos, ou seja, onde tem uma manifestação maior de emoções negativas, é onde os kaijus são mais atraídos e disso acabam surgindo. O que devo dizer que realmente faz bastante sentido devido a todo o nosso histórico. E isso tudo que falei é praticamente o volume 1 do quadrinho, o Ascensão de Ultraman. E como vemos, serve para introduzir esse universo do Ultraman e praticamente deixar ele que nem a série de TV, para a gente poder acompanhar as aventuras do herói, sendo o volume que trabalha a origem do herói. Por mais que muitos outros pormenores disso são trazidos nos outros volumes também, principalmente no volume 3. Seguimos agora para o volume 2, que é o Provações de Ultraman, que pelo título dá para imaginar que se trata das consequências daquelas ações duvidosas do Ultraman no volume 1, mostrando toda a repercussão agora do planeta Terra sofrer esse ataque em massa dos kaijus. Mas mais importante que isso, de agora o público geral saber disso, mostrando bastante da repercussão disso na política mundial. Pois aí vemos que muitos ficam com o pé atrás sobre a patrulha científica. Muitos não acreditam e duvidam da veracidade dessas informações. Então é algo bem legal de se acompanhar, essas complicações que a ação do Ultraman fez no mundo. Remetendo bem à visão que o Hideaki Anno tem lá no Shin Ultraman, que também fala bastante disso, sobre a repercussão da ação do Ultraman na Terra e como isso afeta a geopolítica do mundo. E indo direto de encontro com toda essa vibe de conspiração envolvendo a patrulha, o grande plot desse volume acaba sendo sobre o povo duvidando disso, das ações da patrulha, e também dando uma espécie de retaliação sobre isso, onde vemos que alguém está querendo fazer uma retaliação com a patrulha devido a tudo que ela fez, querendo mostrar o quão esse grupo ele é mentiroso. Pois um kaiju que o Ultraman acaba derrotando se mostrou não ser um kaiju, e sim uma máquina criada por alguém. Então a patrulha procura investigar quem foi esse que está querendo acabar com a patrulha e descredibilizar ela. No caso, descredibilizar mais ainda. A patrulha então ela vai procurando ex-membros da patrulha, pois acreditam que alguém com tamanho intelecto para fazer um kaiju artificial talvez seria alguém que já esteve na patrulha antes. E dentre os ex-membros que eles vão atrás, acabam encontrando o Katsuhiro Kato, que foi um dos membros da patrulha que descobriu os segredos da equipe e por isso acabou saindo. E assim ele fez a sua própria empresa com seus filhos,
Mas no fim não era o Kato o criador do Kaiju artificial, que revela que o real criador se tratava de um tal teórico da conspiração chamado Professor Nikaido, e planejou um evento na Islândia onde ele iria apresentar seu Kaiju artificial. Isso em um evento aberto ao público, e para evitar que o público se machucasse, o Ultraman acabou indo e intervindo. E lá, um real Kaiju acabou aparecendo, sendo atraído por essa confusão, e nisso o Ultraman precisou entrar em confronto com os dois. E acaba saindo vitorioso, obviamente. Esse volume 2, no geral, acaba sendo bem interessante devido a mostrar isso das repercussões da ação do Ultraman na Terra. Lembrando bastante a concepção do Hideaki Anno no Shin Ultraman. Mas algo legal que dá pra ressaltar desse volume é esse plot envolvendo o Professor Nikaido, que é uma adaptação direta de um episódio da série clássica, que no caso se trata do episódio 10, A Misteriosa Base de Dinossauro, que aqui saiu como o Cientista Sinistro. E pra mim é um dos melhores episódios da série. E traz um plot também envolvendo o Professor Nikaido, que na série de TV é um cientista obcecado por dinossauros, a tal ponto que criou um. E nisso surge o Gyras, que é o mesmo monstro que a gente vê no quadrinho. A diferença é que na série ele é orgânico de fato. E o Ultraman infelizmente teve que matar com bastante pesar. E é uma cena que ela é bem forte e bem triste, pois no fim não era culpa do Gyras ele ter sido criado para ser assim. Sendo um episódio bem marcante onde a gente acaba vendo que na real, o ser humano tem o potencial de ser um monstro mais perigoso do que aqueles que a gente julga pela aparência e tamanho. E uma coisa que é importante de falar sobre o volume 2, para fazer sentido o terceiro, é que nele, além de todos os mistérios que a trama já possui, tem mais um que a gente só vai ter respostas mesmo lá no volume 3, que no caso é o mistério do Ultra Seven, que é o título do volume 3. Onde já no volume 2 a gente já se depara com o personagem do Dan Moroboshi, que era um membro da patrulha científica que supostamente tinha morrido lá em 1966, e que se mostra estar vivo e passa a maior parte do volume só omitindo informações sobre tudo o que aconteceu. E isso é uma coisa que quem conhece o personagem da série de TV fica com uma puta expectativa, pois Dan Moroboshi, na série de Ultraman, é o nome civil que o Ultra Seven utiliza, que no caso o Ultra Seven é o Ultra que surgiu após o Ultraman. Então quem já conhece o personagem já fica na expectativa de uma hora revelar algo referente ao Ultra Seven. Mas o quadrinho ele fica só instigando e instigando. Até que no fim do volume 2, quando achávamos que no fim teríamos uma resposta, o Dan ele acaba drenando a energia do Ultraman. E nisso se torna Ultra Seven. Deixando então para o volume 3 a grande resolução desse mistério. No caso, o Hayata, ao ter sua energia sugada pelo Dan, lá ele, também fez uma conexão com suas memórias. E nisso o Hayata ele consegue descobrir o que rolou com o Dan envolvendo o Ultra Seven. No caso, o Ultra Seven, ele patrulhava lá em seu posto em outro planeta, onde o povo tentava lutar contra os Kaijus por conta própria, mas acabava sempre dependendo do Ultra Seven para enfrentar eles no fim. Só que tanto o povo do planeta como o Ultra Seven suspeitava que esse aparecimento dos Kaijus tinha algo de externo influenciando. Só que o Ultra Seven ele não podia fazer nada referente a isso, pois iria contra as normas dos Ultras, pois isso aí afetaria diretamente o livre-arbítrio desse povo. Escolha que no fim não foi tão boa, pois o planeta acabou sendo destruído e o Ultra Seven, domado pela culpa, acabou infringindo todas as normas dos Ultras e indo investigar a respeito. E ele mapeia esse envolvimento externo diretamente à Terra. Mas mais interessante que isso é que esse envolvimento no lance dos Kaijus vinha de alguém específico da Terra. E é aí que a conspiração chega em outro nível, pois vinha de nada mais nada menos de que a diretora da patrulha científica, que desde a Ultra Q já estava meio que agindo na Terra a mando de algum ser que a gente ainda desconhece. Ou seja, a patrulha científica desde o começo já estava envolta em mentiras. O Ultra Seven então ele vai à Terra para investigar isso, e é aí que choca sua nave com a do Dan, e acaba morrendo, mas sua consciência acabou se ligando de Ultra Seven, que acabou o levando a um lugar onde poderia continuar vivo. E no caso esse lugar é o cofre, que a gente falou lá no começo do volume 1, que praticamente é o ponto-chave para toda essa história desse quadrinho. E a gente descobre que se chamava de Limbo Kaiju. E o Ultra Seven ele possuía um dispositivo que servia para transportar os Kaijus para lá, para que futuramente, quando for possível, o povo derrotar esse Kaiju. Mas o Ultra Seven e Dan, então eles ficam presos nesse cofre, já que o dispositivo ele acabou sendo danificado com o choque das naves. Lutando então eternamente, já que a patrulha tomou posse dos destroços do dispositivo. Então eles fizeram as armas utilizando os raios K. Então eles ficaram lá mandando mais Kaijus lá pro cofre, onde eles precisaram ficar lutando com os Kaijus. E nisso o Ultra Seven morreu, e morreu várias vezes no cofre, a tal ponto que sua consciência ela ficou dormente em Dan. E só conseguiu sair, pois lá no final do volume 1, o Ultraman abriu o cofre, fazendo então com que ele saísse. E é então que chegamos no atual momento, onde o Ultra Seven, ele voltou após Dan sugar o poder do Ultraman, lá ele, onde ele luta sem consciência contra o Kaijus. Mas o Hayata, ele intervém no confronto, onde ele fez que nem o Dan, e suga também a energia do Ultra Seven. Nossa, esses papos estão muito feios, velho. E nisso ele consegue virar o Ultraman novamente. E nisso chega na parte da grande cena de porrada final. Luta inclusive onde temos a introdução de outro personagem, ou talvez melhor um conceito de personagem, que no caso é o Jack, e imagino que seja uma referência direta ao Ultraman Jack,
onde lembra que do Kato lá no volume anterior, ele possui um projeto para lutar contra os kaijus, que no caso consistia em um mecha, que seria pilotado pelos seus filhos. Mecha esse que tem o visual totalmente inspirado no Ultraman. No final, o Ultraman ele consegue se ligar à Ultra Seven e assim trazer a consciência dele de volta. Assim então encerrando o confronto. E após isso, ao ver que a patrulha desde o começo estava corrompida, é fundado então um outro grupo com o auxílio do Kato. E esse seria o Esquadrão Ultra, onde teria o Ultraman, o Ultra Seven e o Jack agindo contra as ameaças dos kaijus. E também investigando os planos da diretora da patrulha científica. E para encerrar o volume, temos um epílogo onde vemos o Ace, que imagino que venha de Ultraman Ace, conversando com seu pai, onde eles comentam sobre esse desequilíbrio que está tendo na Terra. E eles questionam sobre uma possível intervenção dos Ultras na Terra. E é assim que se encerra o volume 3 e o atual volume final da história. E isso é o que temos até o momento do Ultraman da Marvel. Esse quadrinho ele vai ser um caso bem específico aqui no Folheando, pois a gente está falando de um quadrinho que ainda não teve seu final. Então muitas coisas vão ter que ser relevadas devido a isso. Pois principalmente, como podemos ver na história, muita coisa ainda precisa de resposta. Muitas informações ainda estão vagas e precisam de mais desenvolvimento. Com destaque principalmente para a conspiração envolvendo a diretora da patrulha científica, que é o que aparenta pode estar ligado a uma ameaça bem maior para o futuro. Mas o Ultraman da Marvel foi uma experiência bem interessante, pois eu fui para ela com uma certa preocupação, já que eu estaria indo para uma versão americanizada do Ultraman. Ou pior, uma versão marvelizada do Ultraman. Mas é bem melhor do que eu esperava, onde os autores eles são bem cuidadosos e respeitosos até com a história de Ultraman. Eu só fico meio com o pé atrás, pois para mim a versão da série de TV ainda tem uma identidade muito própria, que aí eu não acho que conseguiu passar muito bem, fazendo minha preferência ir mais para a versão da série mesmo. Acredito que parte do que faz o Ultraman ser interessante é o jeito que os japoneses o fazem. Afinal, o Ultraman ele carrega praticamente as maiores características de obras nipônicas. Então, ao trazer ele para cá com o estilo daqui, muitas coisas acabam se perdendo, ou ficando bem mais sem graça devido à adaptação, fazendo ele parecer um quadrinho qualquer de herói mesmo. Falando isso tudo, vai até parecer que eu achei o quadrinho ruim, mas não posso dizer isso, pois realmente ele é bem interessante e instiga bem você a continuar lendo, principalmente com os mistérios que ele vai trazendo e gradualmente respostas vão vindo com o avançar da história. E sem falar nas ótimas cenas de luta que tem, onde a arte conseguiu fazer muito bem de trazer as coreografias que a série tinha. Digo parte, pois tem coisas que imagino que por acharem que ficaria bem ridículo, não trouxeram para essa versão. E também é algo que eu não curti, pois acho que parte da identidade da série e do seu carisma é devido a isso. Mas a apresentação do universo do Ultraman no quadrinho é bem feito, fazendo ser bem atrativo para quem está começando mesmo. Onde é mostrado desse universo, do seu passado, como surgiu os kaijus, quem é o Ultraman, falar sobre a família Ultra. O quadrinho no geral ele faz isso muito bem, e no caso introduzir esses conceitos. E apesar de no geral ela fazer isso melhor que a série de TV, muitas coisas foram conceitos que inventaram para essa história em particular, onde tomaram várias liberdades de mexer no plot da série para deixar mais atrativo para o público, como é o caso dessa conspiração envolvendo a patrulha científica, também o lance do cofre, até a origem dos kaijus. Isso todos são conceitos novos que surgiram nessa história, mas que são as que tornam ela mais interessante de acompanhar. Então, no geral, é um bom quadrinho. É interessante para conhecer, mas tendo em mente que é uma versão mais americana mesmo, onde muita coisa que faz o personagem aí não está presente. Tem ótimas artes, uma boa narrativa, mas que ao meu ver não traz a mesma experiência que é ver as séries de Ultraman. Então, apesar disso, eu recomendo também assistir a alguma das séries, para então entender desse estilo particular que eu tanto menciono. Então esse quadrinho, sendo uma porta de entrada para o universo do Ultraman, eu acho no geral bem válido. E espero que continue a publicação desse Ultraman da Marvel, para que assim seja mais difundido obras da franquia Ultraman. Pois uma coisa que eu não mencionei, mas a Tsuburaya, que é a produtora da série do Ultraman, ela faz um puto esforço para que essas obras elas tenham um reconhecimento fora do Japão. Isso é no nível de que as séries atuais do Ultraman elas saem do canal oficial da Tsuburaya no YouTube. Isso legendado em português, ao mesmo tempo que sai no Japão. Parece até mentira falando, mas realmente, acredite. Então esse quadrinho fazendo parte dessa iniciativa, para trazer o Ultraman pro mundo, imagino que possa ser um bom caminho também. Mas então, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre o Ultraman por hoje. Comenta aí se conheceu o personagem, se acharem interessante sua história, e se querem mais programas envolvendo Tokusatsu, e principalmente obras da família Ultra. Pois se depender de mim, acredito que terá bem mais. Principalmente pois eu estou com um relacionamento sério com o mangá de Ultraman, que é a continuação direta da série clássica. Mas no geral é isso, valeu!